do Evangelho de Jesus em que escreveu João. João, capítulo de número 2. Meus irmãos, hoje nós estamos em um culto com a família, embora esta é a família de Deus. Mas há uns dias atrás eu estava aqui orando e recebi algo de Deus. Estou orando para Deus qualificar essa igreja para o milagre. Aleluia! Ela, mas Deus me revelou algo tremendo. Glória a Deus! O maior milagre acontece em família. E se a família não estiver bem, não tem milagre. E uma das coisas que o Espírito Santo me revelou é que a alegria, ela está indo embora dos lares, está indo embora do casamento. E isso me levou a uma preocupação muito grande e a pensar em ministrar sobre isso. Capítulo 2, tinha que correr um pouquinho, mas acho que ele é tremendo. Vamos então à palavra de Deus, capítulo 2, aonde nós lemos: e ao terceiro dia fizeram as bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhes Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora. E levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Já deu para a gente entender. Meus irmãos, e é verdade que para se falar de família, você precisa também falar de casamento. E eu estive pensando nesses dias, e em especial ontem à noite, sobre essa palavra. E eu percebi que o casamento hoje, ele é um cenário de muitas lutas e de muitas dificuldades. E parece que aquilo que nós chamamos e conhecemos como é o casamento,
um jardim de poesia e de amor, ele vai se tornando, parece que cada vez mais cinzento. Não era para ir tomando essa cor, mas ele vai se tornando cinzento e parece que vai até mesmo se tornando um deserto de cactos, de espinheiros, e em lugar do amor, aonde o amor de fato deveria estar presente, está aparecendo a indiferença. E pensa em algo que é destrutivo na família, no casamento, é a indiferença. Pensa numa arma diabólica que Satanás está usando nesses dias. E aí o que é que a gente começa a perceber? Que a poesia, ela começa a ser substituída por aquele silêncio perturbador da ausência dos afetos, porque eles vão ficando ausentes, eles vão se exaurindo, eles vão desaparecendo, e a alegria, o romantismo, eles começam a ser sufocados por uma relação, podemos dizer, pobre, seca, árida, tórrida. Isso vai trazendo um prejuízo muito grande. E não é somente isso. Aí começa também a surgir a agressividade, que hoje há alguns casais que já não são pacíficos mais. A agressividade é muito forte. E tem hora que existe agressão verbal, que é muito pior do que sentir um tapa na cara e coisas dessa natureza. Como eu disse, vai surgindo a agressividade. E uma das coisas que a gente percebe, que aí essa relação física, ela vai ficando mecânica. Já não é mais aquela relação natural. Ela vai se tornando algo mecânico, pesada. Ela vai ficando tensa. E por que não dizer da comunicação? Aquela comunicação que antes era uma comunicação dócil, ela vai se tornando ou se transformando praticamente num campo de guerra. Isso é uma palavra para a família. É uma introdução que Deus colocou no meu coração. Comunicação se transformando em um campo de guerra. E quando eu falo de um campo de guerra, eu estou falando daquele lugar onde estão voando aquelas setas envenenadas pelo inferno, envenenadas de acusação, envenenadas de críticas, e até mesmo recheada de desprezo. E aí é que você para e pensa um pouco. E aqueles que foram unidos para viver como um só, porque a mensagem foi: e aqueles a quem Deus uniu, não separe o homem.
eles começam a viver como estranhos no ninho. Agora, diante de tudo que eu disse aqui agora, sabe qual é o resultado, meus irmãos? O resultado é um só. E está acontecendo. Eu não estou falando dos lares lá de fora. Estou falando de lares que se dizem cristãos. O resultado é um só. A alegria. Ela arruma a mala e vai embora do casamento. Sim ou não? Sim. E quando a alegria vai embora do casamento, vai embora de dentro do lar, da família, pergunte para a pessoa que está ao seu lado: ainda tem alegria lá? Glória a Deus. Não, mas é possível, hein? Eu sei que eu corri muito nessa introdução, eu reparei nela, porque eu não tenho tempo de abrir pelo menos uma parte desse texto. Mas dá uma pensada no que foi falado, para ver se o seu casamento não está em um deserto de carros. Isso é um negócio terrível. Uma vez eu achei que cacto não furava, que eu coloquei a mão assim, ela saiu cheia de espinha. A alegria com as malas e vai embora. Ela sai do casamento, ela sai do meio da família. Espere aí. Eu tenho uma receita, eu vi pelo menos 3 pontos aqui. E eu preciso falar para que você possa de fato restaurar a alegria do casamento. Porque se a alegria foi embora do seu casamento, irmão, ele não vai muito longe mais. Se você não restaurá-lo, você está correndo um perigo muito grande. Eu sei que na mente de alguém já está, mas o que fazer, pastor? Quando a alegria está acabando no casamento? Eu ouço isso quase todo dia, 4, 5 vezes por dia eu ouço de pessoas diferentes. Isso vem me preocupando também. E muitas vezes nós não estamos, como eu disse, vendo os sinais que estamos buscando. Porque as famílias estão subindo para cá triste. Estão trazendo a tristeza. Alguém disse que eu vou lá na igreja para ver se eu me alegro um pouco. Está errado. Tem que trazer de lá. Ou não é assim? Você tem que vir com a alegria da sua casa para chegar como esses aqui. E a nossa alegria ser muito maior. Aleluia! Aqui é o lugar da festa. Aqui é o lugar de adorar a Deus, é o lugar de festejar. Mas a alegria eu tenho que trazer aqui em casa. Deus disse a Samuel: enche o teu vaso de azeite, velho. Aleluia! O que fazer quando a alegria está acabando no casamento? Dá uma olhadinha no verso 3, põe o verso 3 para mim. A primeira coisa que você tem que fazer, meu irmão, você tem que identificar o problema. Tem muita gente que estão fugindo, sabe que o problema está ali no homem mexer. É mexer na caixa do marimbondo. Se eu mexer ali, identifique o problema. Se você está percebendo que você não é mais aquela pessoa alegre, que o seu cônjuge já não é mais aquela pessoa alegre, já não está correspondendo mais, você está percebendo. E está todo mundo triste dentro do ninho, ou que a música tem
que não age. Eu estou dizendo, o problema está em Apocalipse, está em Gênesis. Parece que ele quer nem identificar o problema, ele quer que o negócio pegue fogo. Meu irmão, deixa eu citar uma coisa para vocês aqui. O maior patrimônio, o maior tesouro que nós temos é a nossa família. E tem muita gente perdendo por causa de fama, de sucesso, de dinheiro e na correria desse mundo aqui, está descuidando daquilo que tem o mais alto e sublime valor nessa terra. É a sua família. Esse é o maior tesouro que você tem. E tem muita gente descuidando disso. Não estão preocupados. Sabe que a crise está instalada lá, sabe onde o problema está, mas não quer identificá-lo. Olha o verso 3 aqui. Eu disse que a primeira coisa é identificar onde está o problema. Sabe o que eu percebi aqui quando estava lendo esse texto? Que Maria, a mãe de Jesus, com aquela percepção feminina, porque a mulher tem muito mais percepção que o homem. Pode perceber, tem coisas que nós como homem nem vê, passa de lado. E mulher para isso é tremendo. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente boa, tem marido que não ouve, né? Essa mulher tem uma percepção tremenda. As irmãs, é verdade isso não. Elas têm uma percepção muito forte. Pode perceber que os discípulos de Jesus todos estavam na festa, juntamente com Jesus, porque foram convidados. Mas dá uma olhadinha quem é que identificou o problema. Maria, com aquela percepção feminina, ela viu que o vinho havia acabado. Não tem mais vinho, não. O vinho já foi. Agora imagine uma festa judaica. É a mesma coisa de você ir num casamento outro que não tem churrasco, não tem bolo. Só põe uma torradinha para bater lá e o restante não vem. O negócio é complicado. Isso pega até o cozinheiro. Pega ou não pega mais? Meus irmãos, Maria percebeu e identificou o problema. Não tem mais um. Identifique o problema. Agora deixa eu transportar isso. Deixa eu transportar. No casamento, os cônjuges precisam viver com a anteninha ligada para perceber. Não desliga não, irmão. Fica mudado. Fica com a anteninha ligada para realmente você ver o que é que está acontecendo. Às vezes a pessoa não percebe. De vez em quando eu atendo e a pessoa diz, pastor, não é amor. Mas quando você percebe, você sabe que eu nem percebi. Não identifica o problema. E o que Deus está nos ensinando aqui é que nós temos que estar com a antena ligada para que a gente realmente possa perceber o que é que está acontecendo. Nós precisamos ter discernimento profundo. Para quê? Para que a gente possa fazer aquela leitura correta do que é que está se passando. Existem muitos casais que estão dormindo no meio da tormenta, e quando muitos deles acordam, já é tarde demais. Aí já é tarde demais. Dorme no meio da tormenta, a vendo a coisa sem equilíbrio e não percebe. Ainda segunda-feira nós ouvimos um pastor que disse que a gente tem que ter equilíbrio e tem que aprender a voar como o beija-flor. O beija-flor voa para frente, o beija-flor voa de ré, o beija-flor voa de lado e assim por diante. E eu sempre digo no casamento aqui que a mulher é o elo, é o ponto de equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Mas há muita gente dormindo no meio da tormenta.
Ele sabe que o negócio está confuso, está difícil. Ele está percebendo que muita coisa no casamento morreu, que a alegria já foi, mas ele não está nem aí. Está percebendo as rachaduras, está percebendo caindo os falharinhos de areia, alguma coisa, está perdendo o chumbamento, está perdendo o ligamento. O tratamento totalmente difícil, a agressividade, percebe que não chove na lavoura do casamento há anos. Meus irmãos, é tremendo. Parece que tem pessoas que não querem ver a crise que já está instalada no casamento. Às vezes aquilo vem de dentro, mas ele não quer ver a crise instalada lá. A crise está lá, mas ele não quer ver. Ele não sabe que o maior patrimônio que ele possui está em jogo. Está para se perder. Às vezes se corre atrás de tantas outras coisas e vai deixando aquilo que é mais importante. Porque isso é o mal do ser humano. Pode perceber quando as pessoas que correm, quando diz agora vamos estudar, agora não dá, posso dizer. Cheguei. Aí já chegou o derrame, já chegou o infarto, já chegou a velhice. E ele não viveu. Eu falei há pouco tempo aqui de um professor de teologia que passou 40 anos no seminário e depois disse para sua esposa querida: arrume as malas, nós vamos dar uma volta em volta do planeta. Vamos ficar uns dias na Antártica, vamos para Londres, Copenhague, Paris, quero te levar também. Em Nova York nós vamos passar pela Torre da Liberdade. 2 dias depois ele captou e morreu. E a irmã já está até hoje lá sem fazer a viagem. Tem pessoas dormindo no meio da tormenta e não estão procurando identificar onde é que está o problema. Mas Deus está te alertando nessa noite. Deus está alertando. Às vezes a crise lá, instalada lá, e quando acorda já é tarde demais. Meus irmãos, uma coisa vocês têm que ter consciência: no casamento não dá para viver de aparência, ou dá? Quem aqui tem conseguido fazer isso? Levante a mão que eu vejo e te chamo de artista. No casamento não dá para viver de aparência. As máscaras precisam cair, elas caem mal. E uma hora elas caem. Pode ter certeza. A realidade tem que ser enfrentada. Há muita gente, como eu disse, fugindo, não quer enfrentar a realidade. Isso tem trazido prejuízo. Eu já vi pessoas tentar fazer isso. Em casa se mordem e se arrebentam quando está na frente dos outros. Abraço, beijinho, amor, ou bem longe. Coisa tremenda. Meus irmãos, os problemas precisam ser identificados e resolvidos. É necessário identificar. E eu disse: Maria identificou o problema está ali. Às vezes é na comunicação. Às vezes é na comunicação. Outro dia uma pessoa me disse: pastor, não tem nem jeito de conversar com ela, só fala gritando. Eu disse: mas era assim quando casou? Nada, pastor. Falava assim. Era dócil. Mas agora
mostrou o braço assim, falou: tá vendo esse roxo aqui, esse hematoma é beliscão? Aqui tem algum irmão que belisca o marido? Levante a mão comigo. Acho que não deve ter. Coitado do marido. E às vezes a unha é bem trabalhada e o negócio fica tremendo. E outro dia, numa reunião, não aqui no Oswaldo Cruz, num lugar longe, eu vi uma esposa torcendo. É que ele estava de paletó e manga comprida, senão o sinal tinha ficado ruim. Ainda bem que eu não come paletó e camisa. Mas eu percebi a cara que ele fez, que o negócio doeu. Homem também de carne, viu? Os problemas precisam ser identificados e resolvidos. A alegria está indo embora, identifique aonde está o problema. Vê se não é no relacionamento sexual. Vê se não é na vida financeira. Vai olhando onde é que está indo, para que o problema seja identificado. Eu sei que hoje não vai dar tempo, mas qualquer sexta-feira dessa nós vamos falar sobre a matemática do casamento. Porque eu preciso ver milagres aqui. Quem quer ver milagres aqui? Amém. Se nós queremos ver um milagre, a alegria tem que estar de volta na família. A alegria tem que estar de volta. O segundo ponto que nós precisamos e devemos ver para que a alegria seja restaurada na família, ainda está aqui no verso número 3. Apresenta o problema para Jesus. Para Ele. É para Jesus que se apresenta o problema. Ele ouviu uma inteligência em Maria. Eu falei sobre a percepção feminina dela. Mas agora eu vejo aqui uma inteligência, uma coisa que está faltando hoje. Maria, antes de falar para qualquer pessoa, ela foi a Jesus e disse: olha, Jesus, eles não têm mais vida. Ela não jogou isso de conversa. Ela não falou para outras pessoas que estavam ali. Ela foi diretamente a Jesus e disse: eles não têm mais vinho. Na hora da crise, não adianta desesperar. Não adianta. Se você percebe que a crise está instalada lá, se você percebe que a alegria foi embora do casamento, da família, o que a pessoa percebe? Às vezes você olha no rosto do seu cônjuge, daquela pessoa que você se casou há um tempo atrás, ou há meses atrás, você começa a perceber algo estranho, meio desértico, pobre, árido, entendeu? Disse a presença de cactos, de espinheiro no casamento. O ninho muito estranho demais. É necessário que você não se desespere. Você precisa ir a Jesus e precisa ir buscar na pessoa certa. Precisa ir na pessoa certa. Às vezes uma crise dessa se instalou. Ali alguém percebeu, ao invés de ele levar o problema para Jesus, ele vai levar para uma pessoa que ela diz ser amiga, ou para um amigo. Aí é que o problema vai tomando dimensão. Porque muitas vezes aquela pessoa que você levou o problema é uma pessoa que não está à altura e não está capacitado para resolver esse tipo de problema. Outro dia uma pessoa me ligou e disse: pastor, uma crise no meu casamento, assim. Eu disse, falou com alguém, eu falei com uma amiga minha, eu falei: o que ela te disse? Ela disse para mim: larga a Bíblia. Eu disse: ela vai pegar.
uma falta de homem tremendo. Está faltando no mercado. É um animal em extinção. E ela disse: meu Deus, é que me passou isso na cabeça. Às vezes a pessoa sai falando por aí. Identificou o problema, identifique aonde ele está. Segundo lugar, leve o problema para quem pode resolver. E quem é que podia resolver o problema aqui? Jesus. Eu admiro Maria. Ela vai à pessoa certa, falou com a pessoa certa. Há muita gente, olhem para aqui para mim gravar um minutinho só. Há muita gente batendo em porta errada, falando com a pessoa errada, abrindo o coração para a pessoa errada. E aí você não faz dimensão do problema onde é que ele já está falando. Já entrou dentro das empresas, das indústrias, já passou por todo tipo de problema. Aí normalmente vê aqui, assim, dando cabisbaixo, talvez até cansado de dizer: coitada da irmã, coitado do irmão, o casamento dele. Ah, você sabe, ela me contou. Mas peraí, ela não te pediu segredo, ela pediu contando só para você. Eu sei que muita gente já leu sobre Sócrates. Toda vez que uma pessoa ia contar alguma coisa para ele, ele dizia: eu aceito, mas eu quero passar pelas 3 peneiras. Quem aqui se lembra das 3 peneiras? Ninguém se lembra? A primeira peneira é: o que você vai me contar é verdade? Se não for verdade, não conte. A segunda peneira: a pessoa da qual você vai falar isso sabe que você estará passando isso para mim. E tem mais uma peneira que eu só vou falar no outro culto de ensino. Fala agora. Para você não perder. Não é no seu coração, não. Identifique o problema. Segundo, leve o problema para Jesus. Leve para Ele. Leve para Jesus esse problema. Maria está dizendo aqui: olha, eles não têm mais vinho. O vinho acabou. Eu disse: é preciso buscar a pessoa certa. E é por isso que muitos hoje acabam se querendo. Muitos acabam se querendo. Muitas vezes tem acusações pesadas, acusações muito fortes. E isso vai minando a honra e até mesmo a moral do cônjuge. Isso é terrível. Tem muita gente machucada por aí. Muita gente mesmo. Porque vai muitas vezes esmagando a imagem da outra pessoa diante dos outros. Outro dia eu ouvi um diabo ali perto do Banco do Brasil. O cidadão dizendo: querida, por favor, me perdoa. E ela disse: não dá mais. Mas por que você não? Acabou o amor, não sinto mais nada. Mas olha, eu vou vender um sítio. E nós vamos comprar um apartamento na cidade grande. Nós vamos ter que trocar o nosso carro. Eu vou abrir uma conta bancária para você e fazer aquele monte de promessa. Ela: não, e não teve jeito. Eu pensei: o negócio está investindo por quê? Tarde demais. Que às vezes a pessoa só vive, só magoando, só vivendo. E tem uma coisa que eu sempre aprendi: quem bate esquece, quem apanha
Muitos viram o caso do carro do monte. Ele esqueceu, mas as pessoas não. Muito cuidado com as suas palavras. Muito cuidado. Para você não esmagando a honra das pessoas. Às vezes a pessoa, ainda essa semana aqui, eu disse em um casamento sobre o divórcio. Isso é uma coisa terrível, divórcio. E eu chamei o divórcio de apostasia do amor. Por quê? Porque é você rejeitar uma pessoa que antes era desejada. É a apostasia do amor. É rejeitar uma pessoa que antes era desejada. Às vezes no momento de crise, no momento de problema, e tem a pessoa levar o problema para Jesus, fala para outras pessoas. Aí vai esmagando a imagem da pessoa, vai ferindo, vai maltratando, vai massacrando. Às vezes tudo é hoje, alguém entra amanhã, alguém entra depois, e ela quer saber de alegria, ó. Deus já está pensando em cada nem tiver pintado de ouro mais para frente. Desaparece. Aí não adianta da casa, da isso, daquilo. Cuidado. Muito cuidado. Para a alegria não ir embora do seu casamento, da sua casa, da sua família. Essa palavra é de Deus, viu? Essa palavra é de Deus. Nós temos que entender que esses problemas a gente tem que levar ele para Jesus. Identificou ele e leva ele para Jesus. Por quê? Porque é do trono de Cristo que brota a cura. Aleluia. É do trono de Jesus que brota a restauração. É do trono de Jesus que sai a fonte da alegria para o casamento, para a família, para a vida dos filhos, para que o casamento continue o casamento alegre e abençoado. Aleluia! E bem-aventurado é o casal que não pega os fundos para o divórcio, mas sim que anda em busca da solução do seu problema, buscando isso na pessoa de Jesus. Terceiro lugar, eu sei que vocês estão acompanhando o raciocínio. Dá uma olhadinha no verso 7, põe para mim. Primeiro você identifica o problema. Segundo, você tem que levar o problema para Jesus. Terceiro lugar, faça tudo o que Ele mandar. É aqui que é forte. É aqui que é muito forte. Maria chega para Jesus e diz: Ele não tem mais vinho. Em outras palavras, vai acabar a festa. Eu disse aqui, ainda essa semana, em um dos casamentos, que o casamento é uma viagem. E essa viagem exige investimento, planejamento e manutenção. Quanto maior o marrom da viagem, mais investimento. Quanto mais longa a viagem, mais planejamento. Quanto maior a viagem, mais planejamento. Isto é manutenção devido à distância. Tem que haver algumas paradas regulares. Isso é necessário. As famílias estão se quebrando, estão se desestruturando. O diabo está alcançando um alvo, uma presa muito fácil. Mas ele vai perder a parada aqui nessa vida. Em nome de Jesus. Ele vai perder porque eu vou continuar ensinando e batendo. E eu sei que a fé vem pelo ouvido da palavra. E eu estou pregando a palavra esta noite.
Jesus chama os serventes e disse: olha, enche essas taças de água, mas não enche pela metade não, enche elas até em cima. E sabe uma coisa que eu achei linda no texto, que eu estava analisando ontem à noite, é que esses serventes aqui, ó, escute, porque aqui tem uma mensagem contida para mim e para vocês aí. Esses serventes, eles não argumentaram, pode procurar aí, eles não questionaram e eles não duvidaram. Eles poderiam dizer: peraí, que esse Jesus está pensando? A gente precisa de vinho, não de água. Mas eles não questionaram, não argumentaram, eles não duvidaram. A ordem foi: faça tudo o que mandar. Às vezes a gente não vê. Às vezes Jesus já até te ensinou e mandou você fazer algo. Mas pensa na dificuldade de alguém descer um pouquinho. Às vezes é do próprio cônjuge, que é a mesma carne. São os dois um só. Mas às vezes eu pedi um perdão, ou me desculpe, eu não deveria ter sido tão agressivo, eu ainda te amo, e coisas dessa natureza, mas alguém fica lá, aí prefere dormir na sala, prefere pegar um colchão e ir lá para outro lugar, prefere passar uma semana empurrado, com um bico desse tamanho, e 2 bicos não se bica mesmo, do que descer um pouquinho. Os problemas vão indo. Porque tem gente que vê defeito no até não existe. Eu sempre aprendi que antes de você se casar, você tem que manter os 2 olhos bem abertos, isto é, falar ao alto. Depois de casado, luz baixa. E também fechado. Tem gente que quer dar trabalho depois que casou. Aí começa a achar um monte de defeitos. E o pior ainda é que começa a fazer comparação. Lança. Aí começa. Deveria ter acendido o farol. Bem antes. Mas na verdade a alegria foi embora, a outra saiu. E quando o amor e a alegria não estão presentes, aí só começa a se ver defeitos. Aí começa a ver defeitos. E o resultado é que a gente sabe, a alegria vai embora. E a tristeza vem para cá também. Aí fica aqui. Aí o pregador prega, o cantor canta. E alguém diz assim: não tem milagre. Alguém diz: interessante, né? Parece que o pastor Raul não estava inspirado hoje. Eu acho que ele não deve ter consagrado, ele não jejuou, ele não preparou bem o texto. Não é, irmão? A pessoa veio com o coração congelado. Chega em uma casa e não avisa a cozinheira antes, às vezes ia só dar o pessoal da casa, ela não preparou a mistura, estava no congelador. Aquele irmão vai ter que pegar aqui e colocar debaixo da torneira, soltando água, ou jogar no micro-ondas e tentar descongelar aquilo, mas não vai levar tempo, sim ou não? Imagine as pessoas subindo com o coração congelado, tristes, durante o dia, muito problema, só ouviu murmuração, só ouviu crítica, chega aqui, senta aqui e vai sentir o quê? Agora vem o coração alegre em casa, a Bíblia diz: o coração alegre é por você em roxo, o coração alegre vem um banquete contigo. Tem pessoas que quando estão ministrando aqui em estimação, olhar para ele até começar e perdem a revelação e acabam pegando a cara, porque você olha para a cara. Cidadão veio ruim de casa. Agora, quando o cidadão está bem com ele, está bem com Deus, e está bem com o próximo, com o cônjuge, com a família, você olha para ele e recebe inspiração para pregar. Glória a Deus.
Às vezes você está aconselhando a pessoa, a mensagem está vindo, não está vindo agora. E alguém fica argumentando: o pastor Paulo fala isso, porque não é ele que vive com você. Se o pastor ficasse lá em casa, para ele ver. Aí aconteceu com aquela garotinha que disse para o pastor: eu queria tanto que meu pai não viesse para cá. E aqui na igreja é tão bonzinho. Ele é uma bênção aqui na igreja. Que a estrutura em casa. Quando vai dar os 5:30, que a gente do portão já vê meu pai virar em cima, o cachorro foge. O gato some, leva 2 horas e meia para retornar para casa. As crianças, coitadas, estão tudo no quarto assim. E a minha mãe fica lá esperando. Agora aqui na igreja uma vez. Eles obedeceram, o milagre aconteceu. Meus irmãos, deixa eu ver você categórico em algo que eu vou ministrar aqui. Não adianta, ou não basta, você levar o problema para Jesus. Tem gente que até leva. É preciso fazer o que ele manda. Outro dia eu perguntei para mim se ele precisava de um médico. Aí ele foi no médico. Eu disse: você comprou remédio? Não comprei nada. Vale alguma coisa, irmão José? Não. Às vezes a pessoa leva o problema até Jesus, mas no caso levou o problema, os problemas não vêm vindo. Jesus mandasse, eles enchessem, eles não enchessem. Ia ter milagre? Não. Porque aquilo que cabe, irmãos, a Jesus fazer, ele faz. Agora, o que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. É eu. A obediência tem que ser mínima. Não basta você levar o problema até Jesus. Você tem que fazer o que ele manda você fazer. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que entender que a fé obedece mesmo quando ela não entende. Eu tenho coisas aqui que eu não entendi, mas a minha fé obedeceu. E eu tenho sido muito abençoado com isso. Não é que eu fiz uma escola de administração, eu sou melhor do que ninguém, não. É que eu percebi que a minha fé obedece mesmo quando ela não entende. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque a fé, meus irmãos, ela alcança, ou ela vê o invisível. A fé, ela alcança o inatingível. A fé, ela consegue segurar aquilo que é impossível. Então, imagine lá encher de água as tábuas para aquilo virar vinho. Perte no mundo da pessoa que está ao seu lado e diz: isso obedece o que ele manda. Obedece o que ele manda. Meus irmãos, a alegria voltou naquela festa, porque se colocou água e se bebeu vinho. A transformação aconteceu na hora da obediência. A alegria voltou naquela festa. Quando Jesus fez o milagre daquele vinho de melhor qualidade. O primeiro foi inferior, não era praticamente quase nada em vista do que eles estavam bebendo agora. Quando Jesus devolve a alegria para um casal, o melhor é o que vem depois. Você pode levantar sua mão e adorar a Deus por isso.
Como é fraca a comunicação hoje em dia. Mas eu preciso concluir essa mensagem. E eu quero concluir dizendo aos irmãos: e casamentos estáveis, eles resultam em famílias fortes, em igrejas e em sociedades saudáveis. É por isso que eu estou ministrando essa palavra. Se você tem uma família que a alegria está presente lá, nós vamos ter uma igreja forte aqui. Nós vamos ter uma igreja saudável aqui. Nós vamos ver a água se tornando vinho aqui. Você veio com a sua alegria de lá, eu vim com a minha de cá. Outro saiu do sítio da fazenda, outro deixou o celular e veio. E a alegria toda juntou aqui. O que nós vamos ouvir aqui? O barulho de uma cachoeira como as cataratas do nosso. Aí você vai deparar lá 7 vezes ouvir o mundo falar. Porque a alegria está presente na festa. Aleluia. Os problemas foram identificados, os problemas foram levados para a pessoa certa, Jesus, e nós obedecemos o que Ele mandou, e o resultado dessa multiplicação é milagre, milagre, Aleluia. milagre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. E de uma coisa eu posso garantir aos irmãos: Jesus tem a solução. Se o seu casamento, se a sua família está em crise, Ele tem a solução para isso. Só Deus e mais ninguém pode curar relações quebradas. Os psicólogos estão tentando aí, mas está muito difícil. Tem gente que está 6, 7, 8, 10 anos no psicólogo, mas não conseguiu. Vai no psicólogo Jesus para você ver. Esse vai ter. Esse encontra onde está o problema. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele pode trazer esperança aonde os sonhos morreram. Glória a Deus. Coloquemos de pé.